Direito Constitucional. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. Direito Constitucional Esquematizado, Episódio 1. Conceito de Constituição. As relações sociais de nossa sociedade são organizadas e ditadas por um mecanismo chamado de Estado. O papel dessa entidade se movimentou no percurso da história, e essa entidade é formada pelos seguintes elementos: povo, território e soberania. Povo são os indivíduos que convivem em um mesmo território. Território é o espaço que o Estado exerce sua soberania, seu poder, a fim de garantir o convívio de um povo. A Constituição é um documento que organiza as regras fundamentais de um Estado. Todos os Estados possuem então uma Constituição. Mas foi apenas com o surgimento das chamadas Constituições Escritas, que surgiu um movimento, esse movimento jurídico, político e ideológico que começaram a estudar a Constituição. O nome desse movimento ficou chamado como constitucionalismo. O constitucionalismo ele surge então de uma ideia, de se estudar a Constituição, a sua organização, o seu movimento. A partir do momento que tivemos constituições escritas, que surgiram os movimentos constitucionalistas a qual visavam limitar o poder político. A primeira Constituição surgiu em 1215. O contexto histórico da criação da Magna Carta se passa em um período de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, em que o próprio modo de produção feudal começa a encontrar seus primeiros sinais de desgaste. Trata-se ainda do período em que o rei Ricardo Coração de Leão, morto na Terceira Cruzada em 1199, teve a sua coroa sucedida pelo seu irmão João, a qual ficou conhecido como João Sem Terra. João Sem Terra foi o rei da Inglaterra de 1199 até sua morte em 1216. João Sem Terra, que ficou conhecido por este nome devido ao fato de não ter herdado nenhuma propriedade após a morte do seu pai, Henrique II da dinastia dos Plantagenetas. João Sem Terra foi absolutamente irascível em seu reinado, impondo a todo o reino uma política tributária altamente onerosa, cobrando de seus súditos impostos cada vez mais elevados. Toda essa política autoritária tinha como objetivo imediato cobrir os gastos na guerra contra a França em 1204, pois João Sem Terra almejava proteger as terras perdidas para a coroa francesa, liderada pelo rei Filipe II. Como resultado dessa política desastrosa, no entanto, João Sem Terra sofreu uma grande derrota e perdeu suas terras do norte para a França. Outro ponto negativo do reinado de João Sem Terra seria a sua relação conturbada com os representantes do alto clero, em que após sérias discussões, chegou a ser excomungado pelo Papa Inocêncio III, considerado pelos historiadores, o Papa mais poderoso da história. Esse conflito só foi resolvido em 1213, quando João Sem Terra, enfim, se submeteu à hegemonia papal. Posteriormente, em 1214, João Sem Terra entra em uma nova guerra contra a França, desta vez para reconquistar as terras que havia perdido outrora. Contudo, novamente falha nesse objetivo, e tem seu reinado fortemente enfraquecido. Posteriormente, os barões ingleses revoltados com os vários fracassos do rei, em 10 de junho de 1215 tomam a cidade de Londres com apoio do clero, fazendo com que João Sem Terra fosse forçado a assinar a Magna Carta, documento que determina que os reis ingleses tenham seus poderes limitados, garantindo que apenas poderiam elevar os impostos ou criarem novas leis mediante a aprovação de um grande conselho formado por nobres. A carta recebeu o selo real no dia 15 de junho de 1215, ou seja, 5 dias após a tomada de Londres, e teve várias cópias enviadas a funcionários, xerifes e bispos. Em troca disso, os barões revigoraram seus juramentos de fidelidade ao rei João Sem Terra 4 dias depois, no dia 19 de junho de 1215. A Magna Carta estabelecia um comitê de 25 barões com poderes para reformar qualquer decisão real, até mesmo com o uso da força, se necessário, pois, os barões queriam garantir que João Sem Terra não declinasse de sua decisão, uma vez que apenas tinha assinado tal documento devido à coerção dos próprios barões. No entanto, assim que os barões se retiraram de Londres, João Sem Terra impugnou a Magna Carta, gerando uma intensa guerra civil na Inglaterra. Contudo, após a morte de João Sem Terra em outubro de 1216 por disenteria, seu filho e sucessor, Henrique III, repristinou a Magna Carta, retirando apenas algumas cláusulas, como o artigo 61,
que anulava as prerrogativas monárquicas. Quando completou 18 anos, Henrique III retalhou ainda mais a Magna Carta, reeditando-a, para que se reduzisse para apenas 37 artigos. Inicialmente a Magna Carta tinha 63 artigos. Posteriormente, com a morte de Henrique III, a Magna Carta já havia sido incorporada ao direito inglês, se tornando mais forte e mais complicada de ser anulada. Em 21 de outubro de 1297, o filho de Henrique III a confirmou mais uma vez, como parte de um preceito versado como Confirmatio Cartarum, ratificando a versão curta dessa carta em 1225. O ponto da carta que mais interessa para este trabalho é o descrito no artigo 28 da Carta Magna de 1215, foi o que afirmou que nenhum homem livre, leia-se, nenhum servo, seria preso ou punido sem antes a questão ser avaliada pelo sistema jurídico. No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land. Com o passar dos anos, a expressão homem livre foi substituída por ninguém, para que realmente todos os indivíduos fossem incluídos. É exatamente aqui que surge o princípio do devido processo legal. A Magna Carta também é considerada um marco constitucional importante, o primeiro da história europeia, servindo inclusive de base para que outros países elaborassem suas próprias constituições. Foi também um marco do sistema Common Law inglês. Ela foi continuamente revisada para adaptar-se ao contexto de cada época, mas até hoje algumas disposições originais integram as leis inglesas. Aqui, portanto, em 1215, houve a primeira manifestação constitucional, a qual visava limitar o poder político. A Inglaterra foi o berço dos movimentos constitucionalistas. A próxima Revolução Constitucional ocorreu 400 anos depois, a partir das guerras civis iniciadas em 1642. Com a deposição de Jaime II e a ascensão de Guilherme Orange ao poder na Inglaterra, essa revolução mudou a política ao decretar o fim do poder absolutista e o surgimento de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei permaneceria no trono inglês, mas com poderes reduzidos. Esse evento foi importante para o fortalecimento da burguesia. Até 1640, a Inglaterra era governada por Carlos I, um rei absolutista. As suas desavenças com o parlamento provocaram uma guerra civil. O rei queria manter seus poderes totais e os parlamentares pretendiam justamente o contrário, a formação de uma monarquia constitucional que limitasse os poderes reais. Carlos I esperava que o parlamento aprovasse o aumento de impostos para equilibrar os gastos reais, mas a proposta real foi rejeitada. Assim, o parlamento foi dissolvido, iniciando a guerra entre o rei e os parlamentares. Carlos I perdeu a guerra e foi decapitado. Com o fim da monarquia, a Inglaterra tornou-se uma república. Oliver Cromwell governou o país, implantando uma ditadura de 1653 até 1658. Com a morte de Cromwell, seu filho Richard assumiu o poder inglês, mas sem a força política do pai. Logo, foi destronado, e o parlamento convidou o Carlos II, filho do rei decapitado, para ser o novo rei da Inglaterra, mas com poderes reduzidos. O novo rei entrou em conflito com os parlamentares ao tentar governar de forma absolutista e por sua proximidade com os católicos. O parlamento foi dissolvido, e Carlos II governou até sua morte em 1685. Jaime II, irmão de Carlos II, assumiu o trono inglês e buscou fazer um governo absolutista, em constante conflito com o parlamento. A Revolução Gloriosa foi um movimento contra o poder absolutista de Jaime II. Ao fortalecer os católicos, o rei entrou em confronto com o parlamento, que defendia a formação de uma monarquia constitucional e praticante do puritanismo, ou seja, da religião calvinista. Não tardaria para as duas forças políticas entrarem em guerra. A Revolução Gloriosa determinou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra e o predomínio do parlamento. A Europa assistia à formação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei poderia permanecer no trono, mas com poderes reduzidos. Outra consequência dessa revolução foi o fortalecimento da burguesia no poder inglês.
Com a Revolução Gloriosa, os burgueses dispensaram o apoio real, ao contrário do que se viu na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorrida 200 anos antes, quando a burguesia apoiou a formação dos Estados Nacionais na Europa e o poder dos reis. Em 1688, o Parlamento aprovou o Bill of Rights, a Declaração de Direitos ou Projetos de Direitos, o que veio se aproximar do sentido atual de Constituição. Com o decorrer do tempo, o Parlamento vai limitando o poder do rei, estabelecendo a liberdade dos cidadãos, condicionando o rei às leis aprovadas pelo Parlamento, proibindo de revogá-las. A maioria dos autores, entretanto, apontam a Constituição dos Estados Unidos da América, promulgada na Convenção da Filadélfia, em 1787, como sendo a primeira Constituição escrita. A partir desse momento começou o movimento de estudo e entendimento dos fenômenos constitucionais. Logo após houve a Revolução Francesa de 1791, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa, com a famosa Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, como se intitulou na época. Esse documento, sendo a mais ampla declaração de direitos individuais, o mais complexo, e o de mais solene redação, ofuscou os demais que antecederam, e esses movimentos consagram o que é chamado de direitos de primeira dimensão. Os direitos fundamentais de primeira dimensão estão presentes em todas as constituições das sociedades democráticas e são integrados pelos direitos civis e políticos. Como exemplo citamos o direito à vida, à intimidade, à inviolabilidade de domicílio, à propriedade, à igualdade perante a lei, etc. Os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, pois são fruto do pensamento liberal burguês, de caráter fortemente individualista, aparecendo como uma esfera limitadora da atuação do Estado, isto é, demarcando uma zona de não intervenção do Estado nas liberdades do indivíduo. Os direitos fundamentais de segunda dimensão. Com o avanço do liberalismo político e econômico no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiu à deterioração do quadro social. Ante a degradação do próprio homem, da vida humana, há o advento de um modelo novo de Estado, o Estado Social de Direito. Portanto, a segunda dimensão dos direitos fundamentais reclama do Estado uma ação que possa proporcionar condições mínimas de vida com dignidade, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Sempre buscando diminuir as desigualdades sociais, notadamente proporcionando proteção aos mais fracos. Os direitos fundamentais de terceira dimensão. Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como direitos de terceira geração os chamados direitos de solidariedade e fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos. Como visto, muito se fala em direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente, à comunicação, dentre outros. Mas isso não significa que a vida humana, o ser humano não seja mais o titular de direitos, muito pelo contrário. Os direitos fundamentais de quarta dimensão. São direitos de quarta geração: o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta para o futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. Nesse sentido, após a Segunda Guerra Mundial, ligada ao surgimento de entidades como a Organização das Nações Unidas, 1945, e a Organização Internacional do Trabalho, 1919, surge a Proteção Internacional dos Direitos Humanos, voltado para a essência do ser humano, ao destino da humanidade, pensando o ser humano como gênero e não adstrito ao indivíduo ou mesmo a uma coletividade determinada. Importante mencionar que os direitos de segunda, terceira e quarta dimensão não negam, tampouco exclui os direitos de primeira dimensão, mas a estes se somam. A Constituição Federal de 1988 aborda temas relacionados aos princípios, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e dos poderes, tributação, orçamento e modelo econômico, organização social, entre outros. Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo Constituição. Alguns autores preferem a ideia da expressão tipologia dos conceitos de Constituição em várias acepções. Vejamo-las. Sentido sociológico. Valendo-se do sentido sociológico,
Ferdinand Lassalle, em seu livro A que est una Constitution, defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. A Constituição, segundo a conceituação de Lassalle, seria, então, a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Sentido político. Na lição de Carl Schmitt, encontramos o sentido político, que distingue Constituição de lei constitucional. Constituição, conforme pondera José Afonso da Silva ao apresentar o pensamento de Schmitt, e só se refere à decisão política fundamental, estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática etc. As leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas não contém matéria de decisão política fundamental. Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que, na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a Constituição produto de certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. Sentido material e formal. Constituição também pode ser definida tomando-se o sentido material e formal, critério esse que se aproxima da classificação proposta por Schmitt. Do ponto de vista material, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter constitucional ou não será o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico. Constitucional será, então, aquela norma que define e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais, formas de Estado, governo, seus órgãos etc. Trata-se do que Schmitt chamou de Constituição. Por outro lado, quando nos valemos do critério formal, que, de certa maneira, também englobaria o que Schmitt chamou de lei constitucional, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Nesse sentido, as normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano, por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento. Valendo-nos das definições acima, fazemos duas observações. Em primeiro lugar, por mais que pareça estranho dizer, ao eleger o critério material, torna-se possível encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional, na medida em que o que interessa no aludido conceito é o conteúdo da norma, e não a maneira pela qual ela foi introduzida no ordenamento interno. Como o próprio nome sugere induz, o que é relevante no critério material é a matéria, pouco importando sua forma. B. Em segundo lugar, em se tratando do sentido formal, qualquer norma que tenha sido introduzida por um poder soberano, como aquelas fruto da manifestação do poder constituinte originário, ou aquelas introduzidas pelo poder constituinte derivado reformador ou revisor, terá natureza constitucional, não importando seu conteúdo, vale dizer, tomando-se o sentido formal, o que nos interessa é a forma de nascimento da norma. Lembramos um exemplo que supomos ilustrar bem o raciocínio, e trata-se do artigo 242, segundo, da Confira 88, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Pois bem, essa situação definida no citado artigo 242, segundo, da Confira 88, do ponto de vista material, de modo algum traz elementos que, por sua essência, sejam constitucionais, traduzindo regras estruturais e fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista formal, essa norma será tão constitucional como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade. Isso porque o que nos interessa nesse sentido classificatório não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira pela qual foi introduzida no ordenamento interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte originário, e pelo derivado, desde que observadas as regras definidas pelo originário, 2 devendo todo ato normativo respeitá-la, sob pena de padecer do vício de inconstitucionalidade. Verifica-se uma forte tendência no direito brasileiro a se adotar um critério misto em razão do artigo 5º, 3º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos, matéria, sejam incorporados como emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação. Sentido jurídico. Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocando a Constituição no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem,
e não das leis naturais. José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, conclui que a Constituição é, então, considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos, no lógico-jurídico e no jurídico-positivo. De acordo com o primeiro, Constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau. Também é assim o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria kelseniana, observando que o jurista de Viena descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por José Afonso da Silva, o jurídico positivo e o lógico jurídico. Aquele corporificado pelas normas postas, positivadas. O outro, lógico jurídico, situa-se em nível do suposto, do hipotético. Umas são normas postas, outra-se um verdadeiro escalonamento de normas, uma constituindo fundamento de validade de outra, numa verticalidade hierárquica. Uma norma, de hierarquia inferior, busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta, na seguinte, até chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental, situada no plano lógico, e não no jurídico, caracterizando-se como fundamento de validade de todo o sistema, determinando a obediência a tudo que for posto pelo poder constituinte originário. Para facilitar a fixação da matéria, destacamos a teoria de Kelsen no quadro a seguir. Plano lógico-jurídico. Norma fundamental hipotética. Plano do suposto. Fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva. Plano jurídico positivo. Norma posta, positivada. Norma positivada suprema esclarecedoras são as palavras de Michel Temer sobre a verticalidade hierárquica descrita, citando, como exemplo, o indeferimento, pelo chefe de seção de uma repartição pública, de um requerimento formulado. Trata-se de verdadeiro comando individual, que deverá estar em consonância com as normas superiores, ou seja, e devo compatibilizar aquela ordem com a portaria do diretor de divisão, está com a resolução do secretário de Estado, a resolução com o decreto do governador, este com a lei estadual com a Constituição do Estado, se tratar de federação, está com a Constituição Nacional. Tudo para verificar se os comandos expedidos pelas várias autoridades, sejam executivas ou legislativas, encontram verticalmente suporte de validade. E, por fim, como visto, a Constituição Nacional encontrará o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental, esta, o fundamento de validade de todo o sistema. Trata-se de norma suposta, e não posta, uma vez que não editada por nenhum ato de autoridade. Figura, como referimos, no plano lógico-jurídico, prescrevendo a observância do estabelecido na Constituição e nas demais normas jurídicas do sistema, estas últimas fundamentadas na própria Constituição. A norma fundamental, hipoteticamente suposta, prescreve a observância da primeira Constituição histórica. Daí, partindo da exemplificação proposta por Michel Temer, estabelecemos, graficamente, a ideia da pirâmide de Kelsen, consagrando a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema e, assim, o princípio da supremacia da Constituição. Sentido culturalista. Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que nela pode influir. Ou, como destacou J. H. Meirelles, ação objetiva de cultura que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais, aí intervindo, portanto, não apenas fatores reais, natureza humana, necessidades individuais e sociais concretas, raça, geografia, uso, costumes, tradições, economia, técnicas, mas também espirituais, sentimentos, ideias morais, políticas e religiosas, valores, ou ainda elementos puramente racionais, técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas de conceitos jurídicos a priori, e finalmente elementos voluntaristas, pois não é possível negar-se o papel de vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social,
e de organização do direito e do Estado. Em seguida, conclui o ilustre professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de uma Constituição total em uma visão suprema e sintética que apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. Desse modo, sob o conceito culturalista de Constituição, as constituições positivas são um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela cultura total, e ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político. Para organizar essas temáticas distintas de uma forma que faça sentido, a Carta Magna Brasileira de 1988 se divide em 9 títulos. Esses títulos são a base de estudo e o objeto de atuação do direito constitucional. Os títulos e segunda da Constituição Federal estabelecem os princípios fundamentais da Constituição e da organização da nação, além de abordar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da sociedade. Os títulos 3º e 4º abordam a organização e divisão do Estado e dos poderes estatais, executivo, judiciário e legislativo, estabelecendo suas limitações, funções e deveres. O título 5º determina os mecanismos de defesa do Estado e de suas instituições, estabelecendo como funcionam e como podem ser ativadas situações de estado de defesa ou sítio, além de estipular as funções das Forças Armadas e da Segurança Nacional. Os títulos 6º e 7º abordam a ordem econômica do país e a relação do Estado na criação de impostos e na arrecadação dos mesmos, estipulando como a tributação deve ser feita e como o orçamento deve ser composto e dividido. O título 8º atribui as normas da ordem social da União, estabelecendo a Seguridade Social, os direitos e deveres sociais. Por último, o título 9º apresenta disposições constitucionais gerais, estabelecendo como o poder estatal deve funcionar em comunhão com a Constituição e como a mesma limita o poder do Estado. E encerramos esse episódio por aqui. No próximo episódio iremos abordar o simbolismo constitucional.